Olá pessoal, como vão vocês? Espero que todos muito bem. Hoje a gente está aqui para mais uma aula. A gente vai falar um pouquinho sobre China, tá? Esse gigante territorial, esse gigante econômico, esse gigante militar. Então a gente vai estar analisando aí um pouquinho desse território chinês e suas principais características. Começando por uma imagem, né, para a gente entender aí, para a gente localizar o território chinês no continente asiático, né? Então a gente tem aí esse território bastante significativo em relação a tamanho, né? E os países vizinhos aí, aqui em cima, aqui no norte, é a Rússia, né? E aí tem ali a Mongólia, a China propriamente dita, os países do Sudeste Asiático aqui nessa parte, né? Aqui o Extremo Oriente, com Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão, a Ásia Meridional, que pega essa porção aqui, o Oriente Médio, que está nessa área para cá, aqui já é a Ásia Central, né? Então a China está localizada aí nesse território, no meio desse bololô, que inclusive é uma região que apresenta um contingente populacional muito, muito elevado, tá? Essa imagem aqui mostra o perfil topográfico do território chinês, tá? Então, quando a gente analisa assim, o que a gente está vendo aqui? Ó, esse aqui é o leste do território, isso aqui é o oeste do território chinês. Então, percebam que conforme você vai adentrando o território chinês do litoral em direção ao interior, as altitudes vão se tornando mais elevadas, né? Até que aqui, nessa região aqui, ó, a sudoeste do território chinês, a gente tem uma região montanhosa. E justamente por ser uma região montanhosa, com uma rigidez climática muito significativa, essa região aqui apresenta baixas densidades demográficas. A maior parte da população da China está localizada nessa porção do território, tá? Então, essa área aqui de cadeias de montanhas e tal, você já tem aí uma densidade demográfica bem menor quando comparada às outras áreas do território chinês. Essa imagem representa muito bem o que eu acabei de dizer, né? Então, a gente tem aqui, ó, vamos dividir ao meio aqui o território, né? Essa porção aqui é a porção que eu disse que é a área montanhosa, e aqui, nessa porção altamente iluminada, né, é o restante do território chinês, aonde se concentra a maior parte da população, e essa imagem aí não mente, né? Essa imagem é bastante clara. A China, hoje, é o país com a maior população do mundo, né? São 1,4 bilhão de habitantes, cerca aí de 20% da população mundial, embora daqui a pouco tempo a Índia vai ultrapassar a China em relação ao número de habitantes, né? A China ainda é o país mais populoso do mundo, a gente falando isso em 2020, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre a população chinesa daqui a pouco. E em relação ao clima, até por conta do tamanho do território e daquelas diferenças de relevo que a gente viu ali atrás, a gente tem uma variedade de climas muito grande dentro desse território. Então você tem clima temperado, você tem clima desértico, você tem frio de montanha, você tem o subtropical, que é tipo uma transição ali entre o tropical e o temperado, você tem o tropical de monções, né? Então você tem uma variedade climática muito significativa nesse território chinês. Em relação à população, apesar de ter aí 1 bilhão e 400 milhões, como a gente já viu, né, ali no quadro anterior, a gente pode dizer tranquilamente que o crescimento populacional chinês hoje se encontra em declínio, ou seja, a população cresce de maneira mais lenta, né? Isso se deve a políticas de controle de natalidade impostas pelo governo chinês, né? O governo chinês, até bem pouco tempo atrás, ainda vigorava a lei do filho único, onde as pessoas, os casais, só poderiam ter um único filho nas áreas urbanas. Nas áreas rurais, o casal poderia ter um segundo filho caso o primeiro fosse menina. Essa política no campo
ela acabou aí causando, contribuindo para um número bastante alto de infanticídios, né? Quando os casais, as famílias tinham, principalmente a segunda menina, né? Já existiram aí muitos casos de infanticídio no território chinês. O controle ali é tão significativo que as principais cidades chinesas, as cidades mais importantes da China, elas são bastante vigiadas nas fronteiras, justamente para conter a entrada de imigrantes, né? Então a China tem esse controle de natalidade muito significativo que deu resultado, né? Tanto que a gente pode afirmar com certeza que o crescimento populacional está em declínio. Outra coisa que é uma evidência do sucesso desse controle de natalidade é que essa lei do filho único ela foi abolida, mas também não foi liberado, né? Hoje as pessoas podem ter um segundo filho, né? O governo chinês tomou essa decisão visando evitar um problema futuro de escassez de mão de obra e tudo mais, né? De envelhecimento da população. Então o governo chinês optou por por acabar com a lei do filho único, permitindo que as pessoas passassem a ter direito a ter o segundo filho. De maneira geral, as consequências de um segundo filho durante a lei do filho único era que esse segundo filho não teria direito à cidadania propriamente dita, né? A coisa de prisão, de aborto obrigatório, eram as medidas mais extremas, né? Era assim, a última instância, por assim dizer. Mas, em geral, esse segundo filho, ele simplesmente não tem o direito de ser gente, né? Por assim dizer. Já que os serviços essenciais e tal não são voltados para esses segundos filhos, né? Por assim dizer. Esse mapa aqui também mostra para a gente a distribuição da população no território chinês. Então, quanto mais escura a cor, quanto mais quente a cor, maior a concentração populacional. Então percebam que é nessa área aqui, né, que se concentra a maior parte da população chinesa, né, enquanto nessas outras áreas aqui que a gente já analisou, a densidade demográfica é bem menor, né? A China é um país que vive um regime, né, vive um sistema de desenvolvimento econômico, na verdade, né, que a gente chama de socialismo de mercado, né? Esse modelo de socialismo de mercado ele não surgiu do nada, né? Ele foi sendo construído, ele foi sendo produzido, e o que possibilitou isso foi o processo de Revolução Chinesa, né? A Revolução Chinesa ela aconteceu depois de uma guerra civil longa, né? Foi uma guerra civil de 1927 até 1949, que opunha aí dois grupos antagônicos. Os nacionalistas, que eram os capitalistas a favor de intervenções estrangeiras e tudo mais, e os chamados comunistas, que eram os socialistas liderados por um cara chamado Mao Tse Tung. Henrique, por que eu não posso falar que a China é comunista? Porque o comunismo, propriamente dito, ele nunca foi aplicado em nenhum país do mundo, né? O socialismo ele é apontado como uma etapa para se atingir o comunismo. Essa etapa acima do socialismo ela nunca foi praticada, ela nunca foi colocada em prática em parte alguma do mundo. Tá? Então, por isso que a gente fala que foi uma revolução socialista, né? Então, em 1949, a Guerra Civil acaba com a vitória dos socialistas liderados por Mao Tse-tung, que começa o processo de Revolução Chinesa. Ou seja, começa o processo de implantação, de implementação do socialismo no país. E aí, algumas medidas foram sendo tomadas para promover uma aceleração dessa revolução, como foi o caso do Grande Salto para Frente. O Grande Salto para Frente era um plano bastante ousado do governo chinês de modernizar a indústria para promover crescimento econômico e tudo mais. Só que essa modernização não foi bem implantada, né? Esse grande salto para frente ele acabou fracassando, ele acabou não dando certo. Assim como a proposta de reforma agrária, né? A redistribuição de terras que aconteceu teve efeito contrário, porque
a crise a produção de alimentos entrou em colapso. E esse colapso da produção de alimentos teve como resultado 20 milhões de mortos de fome. É um número muito assustador, é um número muito bizarro. Esse episódio é conhecido também como a Grande Fome de Mao, né? Por conta do Mao Tse Tung. E aí, como uma tentativa de retomar os rumos do partido, porque a oposição interna começava a crescer de maneira significativa, lembrando que a China é partido único, né, o Partido Comunista Chinês, Mao Tse Tung lança a Revolução Cultural. A Revolução Cultural nada mais foi do que uma radicalização do regime, onde os opositores passaram a ser perseguidos, existiam os guardas vermelhos que eram responsáveis aí por perseguir opositores, né? Então foi uma época de radicalização do regime propriamente dito, né? Como aí uma tentativa, abre aspas, de retomar os rumos do Partido Comunista Chinês. Economicamente falando, a China passou a crescer de maneira significativa a partir do final da década de 70, após a morte de Mao Tse Tung. Porque a China passou a ser governada por um opositor do Mao Tse Tung, que é o Deng Xiaoping, e o Deng Xiaoping começa as reformas econômicas no território chinês para transformar a China na grande potência econômica que ela é hoje. Então começam a haver, por exemplo, uma abertura para o capitalismo, para a entrada de dinheiro estrangeiro, né? E isso que possibilitou a implementação desse socialismo de mercado. Então a China hoje, politicamente, ela tem uma estrutura socialista, economicamente falando, tem áreas de capitalismo. Né? Então é por isso que grandes empresas vão para a China, né? Visando a mão de obra barata, as leis trabalhistas que são muito fracas, a disponibilidade de matéria-prima, as leis ambientais que são fracas. Né? A China tem o ar mais poluído do mundo, principalmente por conta do uso desse camarada aqui, ó, o carvão mineral, que é a fonte de energia mais suja do mundo. Né? E a China, como faz muito uso do carvão, não por acaso, tem aí, né, o ar mais poluído do mundo. Mas esse crescimento econômico da China foi tão significativo que em 2010 a China se tornou o país mais industrializado do mundo, passando os Estados Unidos. Né? Então, a China aparece aí como uma potência muito forte, justamente por conta da implementação deste modelo aqui, né, que promoveu essa abertura econômica e, consequentemente, gerou um crescimento econômico muito forte, muito grande para a China, tornando a China aí a superpotência que a gente conhece. Esse crescimento, que como eu falei com vocês, foi possível por conta deste camarada aqui, o Deng Xiaoping, que depois de Mao Tse Tung iniciou um processo de desmaoização da China, né, promovendo aí essas reformas e tudo mais, criando as zonas econômicas especiais, espaços justamente para receber indústrias capitalistas estrangeiras dentro do território chinês. Né? Esse gráfico aqui mostra os índices de crescimento da economia chinesa, né? Então percebam como essa linha é impressionante. Né? Então foram exatamente essas reformas, essas pitadas de capitalismo dentro do regime socialista chinês que possibilitaram esse crescimento econômico tão significativo. Tá? E aqui a gente tem uma regionalização bastante simples, né? Mostrando aí as regiões da China, as áreas que apresentam movimentos separatistas, né? E o que chama mais atenção para a gente aqui é o Tibete, porque é uma área ocupada por monges budistas. Né? A China estimula a ocupação desses territórios por chineses étnicos, né? Para enfraquecer esses movimentos separatistas que surgem nesses locais. Aqui nós temos a distribuição da população, as regiões aqui, né? E é isso, galera. Grande beijo no coração e até a próxima. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, me procurem. Grande beijo e tchau, tchau.